Legal. Não, era mais para agradecer, viu, Coutinho, a presença de Tá. todos. A gente fez esse evento com muito carinho, né? E chamou, tem uma galera aqui de amigos, tem os amigos de profissão, né? Eu já estou nessa carreira há 22 anos, né? Eu falo que tudo que eu tenho na vida eu construí, né? Com a auditoria interna. Então, eu devo essa profissão. E esse evento realmente a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está trazendo para agregar para as pessoas, né? Para ser mais um momento. A gente tem aí, né, uma agenda que eu falei que é uma agenda com emoção ou sem emoção, então a gente fez uma agenda com bastante emoção, né? A gente tem, lógico, a abertura, né, do líder de advisor, e obrigado pela sua participação, Coutinho. A gente tem um talk show super emocionante, super empolgante, né? Com uma representante do Conselho de Administração. Então, é para quem a gente precisa gerar um dos nossos stakeholders, né? Ou o nosso maior stakeholder, né, Coutinho? E ela vai dizer exatamente o que ela espera de valor agregado, né? O que a gente precisa entregar de valor, e se a gente está conseguindo entregar esse valor. Nosso amigo, o Santana, que é o líder, né, de Data Analytics, de tecnologia, vai me ajudar a dizer como que eu entrego esse valor. O Fernando Lage vai dizer, e aí, Lage, quais são os desafios para entregar valor, né? A gente tem a palestra da transformação da auditoria, né? Que eu fiz no Combrai. Muita gente já viu essa palestra, muita gente pediu bis, viu, Coutinho? Os amigos, né, o Fridori pediu bis, o Alexandre do Bradesco pediu bis. Não sei se eles estão aqui me ouvindo, mas são amigos que eu prezo muito, são grandes parceiros. E a gente vai trazer... o Fridori deve estar aqui ouvindo a gente, viu? É uma lenda, né? O Fridori. A lenda Fridori. E aí a gente tem aí uma pegada, uma roupagem um pouquinho diferente do que a gente viu no Combrai, né? Cada dia aparece uma informação, uma ação interessante para a gente trazer. O Agile não é rapidinho, né? De um palestrante super conceituado, renomado em transformação e inovação, que é o Rodrigo Giafredo. Conheci o Rodrigo, viu, pelo YouTube, né? Ele tem um canal do YouTube. Ele não é exatamente um youtuber, é um empresário de transformação, mas é muito legal essa palestra do Agile não é rapidinho, né? Ser ágil não é fazer rápido, né? Ele vai explicar o que é isso. A gente faz um encerramento no final para a gente poder anunciar alguns novos eventos que vêm pela frente, tá bom? Então, Coutinho, se você puder fazer um pouco aí da... Claro, eu vou fazer aqui, falar algumas palavras. Bom, eu quero primeiro agradecer, né, a presença de todos aqui. Estou vendo que tem um número bastante alto aqui de participantes, número grande de participantes. É sempre uma honra para a KPMG. Eu também, Edu, devo muito à auditoria interna. Trabalhei muitos anos com auditoria interna, atendi vários clientes, né? Foi a minha formação na KPMG, começou em auditoria externa, mas depois eu passei a liderar a área de auditoria interna por muitos anos, então realmente gosto muito do tema, né? Mas prometo que eu não vou ficar dando pitaco aqui, vou ficar quietinho. Pode dar Mas, pitaco, pode dar. É um grande prazer, né? Como o Edu disse, eu sou o sócio líder de advisor da KPMG no Brasil e na América do Sul desde outubro. Trabalhei muitos anos na área de GRC, governança corporativa, fui membro do comitê executivo do IBGC, também fui conselheiro no IIA, e ajudei outras organizações também, né? Gosto muito do tema, né? Você sabe disso, a gente conversa bastante sobre isso. Eu acho que estar num espaço como esse para debater tendências, né? Para onde está indo a profissão, debater um pouco dessa percepção de valor necessária no trabalho de auditoria interna, já com esses conceitos, né? De agile, né? Me parece assim, quem não trabalha no mundo pode imaginar que esses são temas absolutamente não conectados, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente fala muito de agile quando está falando de inovação, de tecnologia, tal, mas é super importante que a gente traga esses temas para a auditoria interna. Eu sempre fui alguém que procurei colocar nos projetos de auditoria interna e nas falas que eu tive no mercado, né, e ainda bem não foram poucas, de que o auditor interno ele tem que estar muito conectado com tudo que está acontecendo, com a estratégia da organização, com os movimentos, né, as transformações, porque tudo isso faz parte de um bom trabalho de auditor interno, né? Reconhecer o que está acontecendo naquele setor, naquele negócio, conhecer, obviamente, né, os produtos da empresa, tudo isso é muito importante. E eu acho que a gente tem visto muitos avanços tecnológicos, né, que têm trazido aqui diversas soluções, e todas elas, como a gente fala, muito disruptivas. Isso aqui também afeta, obviamente, o trabalho da auditoria interna.
Na pandemia, a gente percebeu que teve uma aceleração disso, né? Estava conversando, inclusive, outro dia com um cliente nosso, estava falando que, de repente, teve que colocar todo o time de auditoria interna que rodava o Brasil para trabalhar de forma remota, né? Se para nós, né, que já trabalhamos aí com muitos clientes em paralelo, já é difícil, né? Para uma organização que já tem uma certa cadência, parece ser ainda mais difícil, né? Mas as empresas, pelo jeito, conseguiram aí passar bem por esse processo de transformação. Tem muitos desafios, mas também tem muitas oportunidades. Acho que a gente vai falar muito aqui nesse evento de oportunidades, né? Mais do que dos desafios, das oportunidades que a gente tem. Eu me refiro aqui a questões, né, que a gente fala muito hoje em dia de escassez de talento no mercado, né? Então, tem a questão dos treinamentos, né, da formação dos profissionais, tem muitas exigências aparecendo agora. O auditor interno, hoje em dia, parece que tem que conhecer de tudo, né? Inclusive tecnologia, né? Há 10 anos a gente falava, nossa, o auditor interno que conhece um pouquinho de tecnologia já é um diferencial, né? Hoje eu diria que ele tem que conhecer muito, né? E além de que ele tem que conhecer de ESG, ele tem que conhecer de ambiental, ele tem que conhecer de hábitos do consumidor, ele tem que conhecer de uma série de outras coisas que a gente tem chamado aqui na KPMG de nova realidade, né? Então, acho que é super importante ter um evento como esse para a gente ter insights importantes para esse público, né? Com convidados ilustres, como você citou aqui, a Cláudia e o Rodrigo, né? Que vão falar aqui no nosso evento. E também quero agradecer você, Edu, pela organização, também o Santana, que você citou, o Oliver, né, que lidera aqui a nossa estratégia de inovação na KPMG e também a nossa operação de LEAP, que é bem importante que vocês conheçam. E também o Fernando Lage, que é o nosso líder de Governance, Risk and Compliance. Então, desejo aqui um ótimo evento, vou estar aqui na escuta, de repente até entro para dar um pitaco aqui, quem sabe. Entra sim. Mas é um grande prazer. Obrigado aqui a todos os participantes, os panelistas, e vamos aqui, vamos em frente, que vai ser muito legal. Legal. Obrigado, Coutinho. Muito obrigado. Então, infelizmente, a gente não pode chamar ao palco, né, Coutinho? Não dá para chamar ao palco, né? A Cláudia, o Santana e o Lage, né? A gente agora entra no nosso belo talk show, né? Obrigado, Santana. A Cláudia, onde está a Cláudia? E o nosso amigo Fernando Lage. Opa, estão todos aí. Muito obrigado, viu, Cláudia? Pela gentileza, pela ajuda. Santana também, o Lage também. A Cláudia, né, veio gentilmente, né, para esse evento, e a gente queria trazer muito um conselheiro de administração, uma figura, né, que é um dos nossos stakeholders, nossos clientes, né, e para ouvir um pouco, né, Cláudia, do que é para vocês o valor gerado pela auditoria. Aqui também nesse evento deve ter pessoas de controles internos, gestão de riscos, compliance, né? Comitê de auditoria, viu, Cláudia? Aqui tem pessoas de comitê, coordenadores de comitê. E a provocação, Cláudia, é que a gente está, né, como o Coutinho falou, disrupção de negócios, disrupção tecnológica. A gente fala até de não transformação, mas evolução. Eu vou falar isso na minha parte, mas tudo muito rápido, né? Tantos riscos se materializando em grandes empresas, né? E uma tensão muito grande, né? Na gestão de riscos. Cada vez mais tecnologias que exigem controles, né? Ou ações especializadas, né? Então, o mundo corporativo está muito rápido e o risco, né, está muito rápido. Então, como é que se acompanha a velocidade disso tudo? Então, a provocação, Cláudia, para você o que você entende hoje que é o valor gerado, né, e como é que você, na cadeira de conselheira, fica satisfeita ou entende que o trabalho é bem feito, né? O que é para você o valor gerado da auditoria interna, Cláudia? Bom, Eduardo, primeiro eu queria agradecer aí o convite seu, da KPMG. Fico muito honrada, ainda mais num painel aí só com gente brilhante. E queria dizer para você o seguinte, respondendo a sua pergunta, eu, além de membro do conselho, eu também sou membro de comitê de governança corporativa. Com uma pessoa apaixonada aí por governança, eu dou muito valor à auditoria interna. Eu acho que a auditoria interna, ela fazendo um trabalho bem feito, ela adiciona segurança para o conselheiro e gera valor para a companhia. Isso é facilmente refletido
na confiança dos stakeholders. E eu achei muito oportuno até esse evento pelo seguinte: a transformação está sendo muito rápida, né? Eu estava ouvindo aí o Coutinho falar de treinamento de gente, mas o que eu acho que é mais... A agilidade vem em você ter uma troca. O que eu acho importantíssimo? Eu acho importante que a auditoria interna entenda a estratégia da companhia e ela consiga se adiantar, ou seja, uma atitude proativa. Respondendo a sua pergunta, eu acho que é ela que gera valor. Eu acho que a auditoria interna não pode ficar restrita àquele plano de ação que a gente desenha com eles. Aquilo é uma meta a ser cumprida, mas não pode ser um limitador. Eu vivo falando que não me ajuda ter uma auditoria que vai falar aconteceu, e eu vou lá correr e apagar risco. Aquela auditoria ainda com aquela ideia, né, policialesca, olha, aquilo ali está errado, e as pessoas, em alguns lugares, ficam tentando se proteger. Eu acredito naquela auditoria que ela está evoluindo com a gente e ela está trazendo sugestões de melhoras, está indicando para a gente, olha, ali tem um potencial risco, e já me trazendo uma solução ou me pedindo um apoio, como o apoio que a gente está dando muito em conselho, em comitê de governança, são ferramentas digitais. Porque essa pandemia, né, essa Covid, tirando o Bill Gates, eu acho que surpreendeu a todo mundo. E, rapidamente, você tem plano de gestão para isso? Não tem. Mas como é que você atravessa isso com alguma segurança? Com uma auditoria que já antecipou tanto risco que você consegue, então, passar isso com coletando datas, antecipando eventos. Então, eu respondendo aí a sua pergunta, talvez eu esteja me estendendo muito, a resposta para mim é proatividade, sem que essa proatividade, essa troca, faça com que o auditor perca a independência e imparcialidade, porque é uma preocupação muito grande deles e nossos. Não pode estar interagindo porque eu não quero constranger ou comprometer o trabalho. Mas, pelo amor de Deus, isso pode ser feito de uma forma inteligente, né? Uhum. Muito legal, Cláudia. Então, eu fiz as anotações aqui e eu vou provocar e você fica aí, Cláudia, não sai daí não. O Santana, a Cláudia falou de atuar de forma preventiva, né? E que a figura da auditoria, menos de polícia, menos detecção, atuar menos em crise, né? Como diz meu amigo Navarro, né? O risco depois que se materializa vira uma crise. Então, o auditor trabalhando como gestor de crise ao invés de fazer auditorias para apoiar a prevenção, né? Evolução da forma de fazer, evolução em aspectos, trazer aspectos consultivos. Então, isso que você está falando agora vai ser a trilha da nossa apresentação até o final, viu, Cláudio? Antecipação, então, de novo, fala da questão da prevenção. Tempestividade, né? Que a prevenção é entregar resultados tempestivos, né? Não adianta eu entregar um resultado depois do fato ocorrido, né? Ou fora de um momento onde haja tempo para tomar alguma resposta a risco adequada, né? Proatividade, né? Colaboração, proatividade e a independência, né? Santana, tá fácil entregar isso que a Cláudia tá pedindo, né? Ser mais ágil, ser mais tempestivo, olhar, que ela falou, com inteligência, né? Olhar com inteligência, olhar de forma mais tempestiva, aquela visão de auditoria por rotação de ênfase, a cada 2 anos eu faço um ciclo de auditoria de suprimentos, né? Porque, enfim, o que tem, o Santana, por favor, que possa ajudar os auditores nesse desafio, né? Muito obrigado pelo convite. De fato, é um desafio, né? E eu espero explorar um pouco, viu, Cláudia, com o uso de tecnologia. O que a gente tem visto, cada vez mais as empresas são digitais, né? Tudo deixa uma pegada digital. Essa pegada digital a gente pode traduzir nos dados, sejam eles transacionais,
né, onde a auditoria interna tem um papel importante na aplicação de tecnologias emergentes, né? E eu vou explorar um pouco aqui o que eu chamo de visão. Se a gente pudesse ver o próximo slide, eu consigo passar aqui, meu amigo? Ótimo. Eu gosto muito de falar numa visão. Eu vou até explorar um pouco o que o Coutinho comentou, né, dessa dificuldade da auditoria estar em casa, mas mesmo assim ela tem uma visão, né, o olho do administrador, né, e a gente tem visto que o uso de realidade aumentada já é uma realidade nas auditorias internas. A gente tem visto empresas acompanhando inventários físicos, né, com uso de dispositivos. Um dos mais conhecidos é o HoloLens, né, da Microsoft, onde uma pessoa, né, coloca o HoloLens e o auditor consegue fazer o acompanhamento, né, usando essa técnica de realidade aumentada. Então, a tecnologia tem ajudado nesse momento de pandemia, mas voltando, né, ao nosso tema, o que a gente tem mais visto, né, para dar uma resposta tempestiva, né, é o uso de modelos analíticos, né? Eu gosto muito de falar o seguinte: desenvolver uma visão. Como é que seria isso? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. A partir do momento que a gente entende qual é o plano de auditoria, onde a gente tem mapeado os riscos, né, existe um exercício fundamental que é, de fato, perceber se eu consigo dar resposta a esses riscos através dos dados. Deixa eu me explicar. Por exemplo, uma empresa tinha um grande problema de aumento de devoluções. Como é que eu uso esses dados a nosso favor, né? E aí, explorando um pouco, existem praticamente, eu diria, 4 técnicas, né? Esse aqui é um modo, né, de categorização, né, usado também pelo Gartner, mas os dados te ajudam a explorar. Nesse nosso caso aqui, que eu vou comentar, sobre devoluções. Eu consegui explorar que meses tiveram mais devoluções, em que planta, qual produto, né, de qual fornecedor. Então, a exploração de dados, eu acredito que hoje é algo utilizado por quase todos os auditores, independente da ferramenta, né? Eu diria que o Excel é o mais utilizado, outros já usam bancos de dados, né, e ferramentas mais sofisticadas. Mas a exploração é o primeiro caminho. Mas o objetivo do auditor é identificar, diagnosticar o porquê dessas devoluções. E aí onde eu elevo o próximo nível de técnicas analíticas, que a gente chama de análise diagnóstica. Quando eu aplico um modelo, por exemplo, um modelo de regressão logística, pode identificar variáveis que vão representar a causa raiz de um problema. No caso de uma devolução, pode identificar, olha, tem uma grande probabilidade de ser tal equipe em tal turno, em tal planta. Isso ajuda, né, o auditor, né, combinando tecnologia com as técnicas exploratórias de indagação, né, de inspeção, de entrevistas, a mapearem um problema, né? Porém, como o Edu falou, eu preciso de prevenir. Por que não usar os dados e criar modelos para prever qual seria o volume, com base nessa série temporal, nesse histórico, do próximo mês, do próximo trimestre, para antecipar tomadas de decisões para a gestão. E prescrever, que seria o último estágio, né? Imagina um relatório de auditoria interna para uma grande conselheira, onde eu prescrevo, né, baseado em dados, quais seriam as recomendações para eu reduzir as minhas devoluções, né? Então, a gente tem visto o uso de técnicas analíticas como um grande aliado do auditor interno. Então, eu acho que iria por aí, né? E aí eu trago aqui o Gary King, né? A gente é muito clichê falar do Big Data,
mas eu acho que hoje a gente não explora nem o small data das empresas, ou seja, são os dados internos, os dados transacionais. Tem tanta coisa que pode ser feita, né, que a gente até traz aqui uma afirmação de uma pesquisa do IA, onde 88%, né, dos respondentes sugerem que sim, né, o futuro, né, para eu entregar mais valor, para eu ser mais tempestivo, eu tenho que estar monitorando, né, em quase tempo real os dados transacionais. E aí conseguir identificar eventuais distorções. Existem uma série de modelos que a gente chama de detecção de anomalia, que ajuda imensamente o auditor a identificar anomalias em processos, seja pelo desvio padrão de tempos, seja até por técnicas mais avançadas, onde o próprio algoritmo, né, ele auxilia a identificar, por exemplo, né, cláusulas não apropriadas em contratos, né, que é um pouco, né, de aplicação de modelos mais avançados que eu vou comentar aqui no finalzinho, né? Mas hoje, Data Analytics está na agenda das auditorias, é uma das respostas, uso de tecnologia, cada vez mais explorar não só os dados internos, mas também conseguir capturar quais eventos externos na minha empresa que impactam os meus processos internos. Então, esse seria, eu diria, viu, Edu, uma primeira resposta, né? E aí, né, na geração atual, a gente tem uma série de ferramentas. Claro que tem dificuldades em implementar uma análise de dados, né? Depende muito da qualidade, né? Se eu não trabalho bem a origem dos dados, o que eu estou capturando, eu posso gerar um resultado não muito adequado. Então, esse cuidado é tomado, né, pelas equipes, né, a qualidade do dado, né, a origem do dado é algo extremamente importante, mas aplicar uma série de técnicas, né? Existem tecnologias, a infraestrutura hoje em cloud, eu diria que acelera o processo, né, de implementar soluções analíticas. Eu não dependo mais, né, de uma compra de um equipamento, que hoje com a pandemia leva-se 45 dias úteis, né? A maioria dos equipamentos são importados. Além disso, tem a oscilação, né, da moeda, nossa moeda não é tão forte e tecnologia acompanha o dólar americano. Mas isso aqui é um pouco como os dados, né, cada vez conecta mais as equipes, coloca uma informação, né, adicional, uma ferramenta, eu diria, né, adicional ao auditor interno, né, e sua equipe. E acrescentando, eu não poderia dizer também o uso de inteligência artificial, né? Eu estava comentando que hoje, quando eu falo de definir uma visão, a gente precisa de repensar os modelos tradicionais de auditoria. E aqui me vem um exemplo, né, onde a gente precisava de verificar em uma série, centenas de contratos, se existia uma cláusula específica. E o modelo tradicional é a gente, basicamente, colocar uma equipe para ler, né, um documento e identificar se existe ou não existe aquelas cláusulas para proteger a empresa, né? Uma auditoria em contratos. E hoje, com o uso de técnicas, né, de processamento de linguagem natural, é possível, por que não, treinar as auditorias, treinar um robô. Imagina, né, que hoje algumas empresas, né, fazem parte da equipe da auditoria interna um bot que fica ali ativo, um bot que aprendeu a auditar contratos, a identificar cláusulas que não se adequam às políticas internas da empresa e a avisar tempestivamente, Edu, um problema. Ou seja, antes de assinar, por que não, né, fazer uso dessas técnicas? Então, acho que tecnologia tem ajudado bastante, né, todo esse processo. Reconhecimento de voucher, reconhecimento de documentos,
né? A gente fez um trabalho onde a gente capacitou um robô a identificar alguns tipos de documentos que eram passíveis de reembolso. E aí ela identificou uma série de exceções, né? E nos ajudou a fazer uma massa, um escopo bem maior, como você comentou, né, Edu? A tecnologia propicia aumento de escopo, aumento de precisão, a gente consegue identificar, né, os desvios atualmente, está no grão, é bem granular. A gente achou até desvio em tampinha, né, milésimos, centésimos, né, mas você consegue identificar, o dado te permite e as técnicas te permitem a identificar mais exceções e proteger de uma melhor maneira, mais eficiente, né, o patrimônio da empresa. Acho que esse é o grande objetivo. Santana, a gente... finalizando. Opa! Não, é que assim, a gente ouviu muito no Combrae 2019, a gente estava juntos lá, né? Combrae 2020, muita tecnologia. Então, assim, quanto isso ainda está distante das auditorias internas, a gente sabe que as auditorias têm um orçamento limitado e tem conselheiro aqui, viu, gente? Isso é hora de pedir, é agora, né, Cláudia? Então, sempre foi... Orçamento, né, Eduardo? Orçamento. Historicamente, a auditoria sempre sofreu com essa questão do orçamento, né? E também, né, alguns amigos me falaram, Edu, minha auditoria tinha 25 pessoas, agora tem 20, mas fazer melhor, fazer mais rápido, fazer com mais inteligência, né? E essas ferramentas vêm ajudar, né? Mas o quanto está distante ainda, até tem um case muito prático, né? A gente ajudou um hospital privado de São Paulo a fazer um inventário num hospital de campanha, porque aqueles equipamentos iriam ser destinados para a Secretaria de Saúde no final, né? Então, a gente precisava fazer um inventário, só que a gente não podia ser exposto, porque tinha lá pacientes de Covid. Nós fizemos um inventário 100% remoto, através de um aplicativo, onde os enfermeiros fizeram as contagens, tem toda uma segurança, né? Com a bipagem e a fotografia com ângulo tal, enfim, super bacana. Depois, aquele inventário foi concluído em menos de 2 semanas, né? Um tempo recorde, com independência, porque a ferramenta propiciava isso. Então, assim, isso já é real, né, Santana? Só assim, quanto isso está longe? Porque as pessoas parecem que ficam sentindo, mas Santana está falando ali de inteligência artificial para auditoria, para a primeira linha de defesa. Quanto isso está longe, ou está caro, ou está próximo, Santana? Oi, Edu, eu acho que assim, é um tema de priorização, um tema de visão. Independente, toda a área, quando você vai implementar tecnologias emergentes, você tem que apresentar um retorno do investimento, não tem saída, né? Então, desde que você apresente um bom business case, onde você defende o benefício, onde você consegue materializar o risco, eu tenho visto, né, empresas, equipes de auditoria conseguindo a aprovação dos investimentos. No tema, né, o famoso japonês, né, tá caro, eu acho que as soluções em cloud têm reduzido abruptamente o custo de implementação, né? Existem serviços cognitivos onde você paga por uso, onde facilita o experimento, facilita, né, o treinamento das equipes, né? Então, eu diria que hoje está próximo, mas a maturidade, né, pelo menos na última pesquisa, né, que nós capturamos, né, a maturidade tecnológica ainda está no nível médio para baixo. Né? O uso de tecnologias emergentes, como eu comentei. O uso de análise de dados, eu acho que é uma prática, né? Seja com soluções, ferramentas de mercado. Mas eu acho que aqui o caminho, Edu, é seguir um bom plano, né? Um bom plano, né? Um caso, né? Você construir a 4 mãos com os gestores, mostrar esse ganho e ver que tem retorno. Eu acho que esse é um pouco, né, do olhar também, né? Acho que a Cláudia pode confirmar ou não se esse seria o caminho, Cláudia. Olha, reagindo aí à provocação de vocês, só para dizer o seguinte, eu concordo totalmente no seguinte, a partir do momento que a gente, como conselho,
ver o resultado desta ferramenta, não fica caro, tá? Obviamente, eu vou estar sempre olhando para o meu orçamento, porque isso sim é um limitador que eu tenho. Mas você pode, de repente, fazer aí rearranjos a partir do momento que você entende a importância e o retorno que tem isso. Porque, voltando a dizer, quando você tem esta troca, eu naturalmente vou antecipar. Eu naturalmente posso até chegar para você, auditoria interna, e falar o seguinte: olha só, saiu uma ferramenta aí que eu sei que está usando no mercado, será que isso funciona para a gente? Me traz da melhor forma possível. Mas às vezes tem até essa troca. Mas isso é resultado de quê? Duas coisas: interação e confiança. A partir do momento que a gente está interagindo e eu estou vendo que você está respondendo a minha demanda e você também está entendendo o que eu estou, a minha expectativa, o que eu quero de você, a gente naturalmente um vai ajudando o outro. E se eu posso te ajudar te apoiando uma ferramenta, eu estou apoiando, essa ferramenta não é para auditoria interna, a ferramenta é para mim, companhia. Eu não posso olhar isso como uma coisa estanque, eu tenho que olhar que é o seguinte: hoje, com essa transformação digital, eu concordo com você que as coisas às vezes são caras hoje e amanhã elas estão baratas, mas eu acho que a gente tem que correr, porque a gente tem que chegar na frente para antecipar ao risco e também para ser mais competitivo, porque se eu consigo me proteger antes do outro, melhor, né? Muito bom. Bom, Laje, você representando, né, a classe dos executivos de auditoria interna e GRC, né? E aí, pessoal, deixa um recado para todos aqui. Vocês podem fazer perguntas aqui no chat, tá? E aqui a gente vai ler as perguntas e podem direcionar para um palestrante ou para todos, enfim, fiquem à vontade de perguntar para eles aqui, tá bom? Laje, está fácil a vida de entregar o que a Cláudia está orientando, né? Em termos de pessoas, ferramentas, treinamento, está todo mundo capacitado e pronto, tem profissional no mercado para você pegar e colocar para trabalhar com inteligência, com modelo ágil, com preventivo, prescritivo. Você falou em prescrição, né? Já é um nível lá de maturidade realmente muito extremo. Tá pronto, lá? Só pegar e fazer? Eu fiquei, né, anotei aqui também várias das considerações, mas antes, Edu, queria agradecer a Cláudia, né, a todas as participantes aqui, todos os participantes, Coutinho, você e Santana. De fato, não está fácil, né? Eu costumo falar, né, hoje, né, liderando o que a gente chama de governança, risco e compliance. Basicamente, a gente tem, né, as pessoas da KPMG que atuam provendo serviços de gestão de risco corporativo, controles internos, compliance e auditoria interna. E olhando na ótica do Instituto dos Auditores, nós estamos ali permeando segunda e terceira linha de defesa. Se o objetivo é trabalhar de uma forma proativa, identificando de forma preventiva, né, como prever os fatores de riscos, eu não vejo outra saída a não ser capacitar a chamada primeira linha de defesa também para o jogo. Se as áreas de negócio, as pessoas que atuam diretamente executando as atividades nos processos operacionais, não tiverem um pensamento orientado, uma cultura de que também sou parte do controle interno e da gestão de risco da companhia, é muito difícil deixar na mão de um grupo reduzido de pessoas, né, da auditoria interna, das funções de RC. Ainda que multiplicada por tecnologia e robôs, né, que a gente vai ver e vê cada vez mais, essa necessidade de capacitar a primeira linha de defesa, eu acho que é um dos desafios. E capacitar não somente no nível de aculturamento de metodologia, eu acho que aí também é de tecnologia. Como ter controles ou formas de identificar insights, né, eventos de potenciais riscos, de uma forma ágil, no sentido de medir as transações quase que no momento em que ela ocorre. É claro que não é fácil, quantas transações ocorrem no ambiente de uma empresa. Então, tem alguns dilemas, Edu. A gente foi formado, né, basicamente, nos últimos quase 20 anos, essa turma, né, como nós, né, e eu me insiro nela, atua muito com a visão ainda de auditoria interna baseada em risco, né,
de entender mapear e levantar os processos, identificar quais são os riscos inerentes, avaliar os controles na ótica de desenho e efetividade. E muitos dos relatórios, eles paravam por aí, né? Saíam ali relatos de possibilidades de implementação ou melhoria de novos controles, e não necessariamente o risco sendo avaliado num nível de probabilidade de ocorrência, né, propriamente dito, por meio de tecnologia. Eu creio que esse é o desafio. O desafio passa por como a gente avalia o perfil do gestor, né, de quem vai pilotar aí sim essas funções de RC, para ajudar a compartilhar e colaborar com essas pessoas que atuam nas linhas, né, de negócio, né, sobretudo. Então, o gestor ali, eu acho que já é o primeiro ponto, e aí na ótica do conselho, Cláudia, quando vocês, né, imagino que você já atua em mais de um conselho, já atuou aí, tendo também colegas atuando em vários conselhos, o perfil do auditor interno, do gestor, né, do líder da auditoria interna de gestão de risco, não mudou muito nos últimos anos, e agora vem vamos dizer assim, essa movimentação com uma velocidade que a gente imaginou que ocorreria, mas não tão acelerada, e o advento do home office, vou chamar assim, está nos trazendo essa necessidade. Então, Edu, esse é um dilema. E o dilema também, no caso da ferramenta, né? É melhor desenvolver em casa ou acelerar tentando avaliar possibilidade de adquirir essas ferramentas, seja para um workflow de gestão do processo, né? Dos processos das funções de RC, ou seja para a execução de testes de forma automatizada, ou os scripts por meio de robôs, como o Santana apresentou alguns. Não está fácil, Edu. Eu te falo que você chegou no ponto. Vai faltar pessoas, não temos pessoas hoje orientadas, pessoas com perfil de integrar os especialistas, né? Cyber, ESG, forensic, a contabilidade também com um viés muito forte de integração, e questão de multiculturas, né? A gente também tem visto várias organizações aí atuando aí em mais de um país, e que é outro dilema. Mas será que a gente vai ter pessoas trabalhando aqui no Brasil e que residem em outros países, né, com o advento da tecnologia? Realmente são perguntas que não temos a resposta, Edu. Então, passo para a Cláudia, talvez, Cláudia, perfil ou um pouco dessa capacitação da primeira linha de defesa ou das áreas. Como que você vê esse movimento aí? Ô, Lage, eu acho que eu até quase que te interrompi quando eu estava concordando com você, porque você resumiu muito bem aí as aflições, né, que a gente tem hoje. A única coisa que eu acho que a gente, fazendo parte aí de um mundo global, o home office veio trazer para a gente uma vantagem, várias vantagens, mas nesse caso eu consigo ter gente trabalhando para mim do outro lado do mundo, e eu não tenho mais aquela coisa de como você vai trazer expatriado, aculturamento, e ele pode a gente pode ter trocas, né? Eu acho que já está faltando profissional, tá? Porque você tem que ter vários skills, né, dentro da diretoria interna, porque quando você automatiza, a primeira coisa que as pessoas pensam assim, automatizou, você vai ter menos gente. Não, você vai usar aquele número de pessoas ou até mais para coisas mais inteligentes e mais importantes. Para fazer mais inteligente e mais importante, ele tem que ser especialista, ele tem que ser bem treinado, ele tem que ter capacidade de interagir e ler aí os anseios, porque é o seguinte, mapa de risco, eu não desprezo, mas para mim é o seguinte, é um must. Nós estamos dizendo aqui o que eu espero, é o que eu quero a mais. O que eu quero a mais é que ele me antecipe problema e que ele consiga ser parte da minha solução e de crescimento da companhia, né? Então, eu não sei se estou respondendo a você, Lage, mas o que a gente vê é o seguinte, a gente traz a ferramenta, mas o que a gente está trazendo também é gente da Alemanha, gente dos Estados Unidos, para fazer a troca, mas ele não precisa estar dentro da minha casa, porque hoje a gente está entendendo que você pode fazer a coleta de dados e a análise desses dados sem estar dentro do campo, né? Você conseguiu hoje fazer relatórios de auditoria no meio da Covid. Quem foi a campo? Pouquíssima gente foi a campo. Isso graças a gente ter ferramenta. Muito não legal. sei se respondi. Eu acho que você foi precisa. Acho que a resposta passa por um ambiente mais
colaborativo e saber identificar as pessoas certas para executar determinadas tarefas. Às vezes, dentro da própria organização existe, né? E é mais rápido usar desses recursos do que, eventualmente, treinar, né, os nossos. Isso não quer dizer que a gente não tem que prover treinamentos contínuos, né? E eu acho que esse é um outro para a equipe atual, ou fazer as trocas que a gente vão ser requeridos aí em função de algumas necessidades urgentes, né? Em algum momento vão ocorrer coisas dessa natureza. Santana, talvez para você nos ajudar, quando eu falei da primeira linha de defesa, o que você vê hoje de tecnologia embutida dentro da visão de processo que pode somar ao trabalho, né, do auditor ou da segunda linha de defesa, GRC, controle interno? A gente tem visto boas ferramentas, né, de mineração de processos, né, ou process mining, que tem, de fato, ajudado o auditor, né, a acelerar o processo de entendimento dos fluxos de trabalho, identificar caminhos, né, percorridos por transações que, eventualmente, estavam mapeados em uma determinada direção, mas internamente, né, seja por necessidade, né, ou até criatividade dos usuários, os documentos acabam seguindo outro fluxo do que aquele planejado. Então, essas ferramentas, né, de process mining têm ganhado uma relevância muito forte na primeira linha de defesa. Né? E soluções, né, de análise de dados. Eu diria que Self-Service BI, né, essa tecnologia veio para ficar. A gente tem visto, né, Cláudia, o que você comentou aí, uma democratização do dado. Hoje, o dado tem sido disponibilizado na ponta e a facilidade, né, de analisar, né, de ter uma camada de visualização permite que o usuário faça uma exploração e identifique, né, situações não muito condizentes ou situações que mereçam, sim, uma análise, né, seja da terceira linha de defesa, né, ou da segunda, mas eu destacaria essas duas ferramentas, viu, Laje? Você sabe, Santana, que a capacitação do auditor, não só para usar a ferramenta para auditoria, agora, para saber as potenciais oportunidades de melhoria dos controles de primeira linha. Então, quando você identifica uma oportunidade, se você não sabe o que tem para entregar ou para oferecer, você não consegue visualizar uma forma mais inteligente de executar aquele controle. Ainda mais se ele é um controle muito relevante, né? E que tem falhado com frequência. Então, se você precisa conhecer o que tem disponível nas prateleiras para poder também sugerir e recomendar nas suas auditorias, né? Eu queria, Cláudia, fazer uma pergunta para você, que existia no passado, a gente conversava muito isso, se auditoria tinha mais atenção do que gestão de riscos, né? Quanto o conselho dava mais atenção para a auditoria interna do que para a gestão de riscos. Eu cheguei uma vez, Cláudia, numa reunião de conselho e falava assim, opa, chegou o momento mais empolgante do dia. E aí coçava a mão, lógico que era uma brincadeira, né? E depois a gente conversando com gestores de risco, poxa, Edu, é difícil, né? Porque quando eu trabalho muito bem, a companhia mitiga risco, o risco não acontece. Mas é difícil você associar que a não ocorrência de um risco, né, é associada diretamente à qualidade da gestão desse risco, né? Agora, quando você chega lá e mostra 15 milhões de oportunidade de melhoria de recuperação de créditos de CMS, quando você fala lá de 800 mil reais em pagamento de duplicidade, né? Quando você fala de que houve é muito chamativo. Isso o conselheiro adora, né? Que, poxa, provoca e tal. Isso é verdade ou isso já mudou, Cláudia? Eu vou falar para você uma visão particular minha. Eu jamais vou falar, oba, chegou a auditoria interna. Eu só falaria, oba, chegou a auditoria interna, numa parte de discovery, se eu tivesse numa companhia com um problema, ou identificado, ou a gente tivesse uma série suspeita, poxa, chegou, vai ser emocionante, é importante para mim saber se aquilo ali foi confirmado. Não, tá. O que eu prefiro muito mais é que a auditoria interna chegue e me dê segurança que eu estou fazendo meu trabalho direito. Eu prefiro muito mais que a auditoria interna chegue para mim e fale assim, olha, Cláudia,
foi verificado hoje através desse sistema aqui, ou seja, me dá segurança da verificação, que nós não temos nenhum crédito que não tenha sido utilizado, usando aí alguns exemplos que eu vi. Eu não estou tendo rejeito meu de material, meu rejeito diminuiu, o meu cliente está fazendo até mais demanda, com mais especificação, e a gente está atendendo. Eu vou falar, ótimo, obrigada, em vez de ficar... que pena, você não me trouxe nada de novo. Você me trouxe, sim, você me trouxe segurança. Muito legal, muito legal. Tá vendo, pessoal de gestão de riscos que estava aí ansioso para fazer essa pergunta. Mas, Cláudio, eu acho que alguma coisa mudou no conselho de uns anos para cá. Eu não sei se foi a ocorrência de riscos relevantes em companhias relevantes, ou de que a falta de uma resposta adequada, ou a falta de uma decisão, um monitoramento mais preciso, fez com que o risco se materializasse, né? E o impacto foi muito difícil, né, para todo mundo, né, em termos de imagem, danos financeiros, em termos de reputação dos executivos e dos conselheiros, né? Até numa questão de responsabilidade na pessoa física, né, de bloqueio de bens. Não sei se foi isso que provocou uma procura maior pela área de riscos. Eu quero ouvir mais a área de riscos do que eu ouvia antes. Isso é uma afirmação correta, Cláudia? Eduardo, o que eu tenho visto é o seguinte: todo investidor, tá? Ele está dando muito valor à governança. Governança, para ele, não é um negócio que tem que ter, que ele fala que é bonito. Então, ali, ele diz, é um fator decisivo se ele vai investir, se ele vai desinvestir de um negócio. Então, eu acho que essa demanda externa fez com que essa mudança acontecesse. Você tem toda a razão. Hoje, você cobra muito mais do conselheiro do que você cobrava lá atrás. Eu estou com o cabelo branco aqui para dizer para você que já passei várias empresas de vários setores, e vários setores, uns mais regulados, menos regulados, mas todos de capital aberto. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte: e empresas listadas na Bolsa de Nova York, negociações sendo feitas na Bolsa de Londres. O que eu estou te dizendo é só o seguinte: com você tendo um investidor mais exigente, você naturalmente muda. Então, eu acho que essa mudança é resultado dessa provocação, porque hoje o investidor fala, eu tenho tanta opção aqui, tem tanta empresa aqui para eu decidir se eu quero investir em qual? A que tenha mais nível de melhores níveis de governança. E eu dou preço para isso. Às vezes eu até vou ter assim um retorno talvez um pouco menor, porque o risco é menor, mas é ali que eu vou botar meu dinheiro. Então eu acho que isso fez a mudança. Você não tem mais aquele conselheiro de PowerPoint que a gente brincava, né? Hoje, o que a gente trabalha nesses conselhos é uma loucura. Tanto é que eu concordo com muito investidor que fala, olha, conselheiro de companhia de capital aberto, ele tem que ter um limite, ele não pode estar em vários, porque senão ele não tem o tempo mínimo necessário para gerir o meu negócio. Acho que eu não sei se respondi, mas é a minha percepção. Essa procura por uma melhor governança, né? E o mercado está cobrando isso, né, Cláudio? Uma governança mais eficiente, né? Um reforço dos agentes de governança, até acho que a procura por mais desenvolvimento, treinamento no IBGC, né? A gente tem um curso de RU, tem muitos conselheiros no curso, entendendo o que é compliance, controle interno, governança corporativa, ESG, né? Cyber security, que era muito fora, né? A questão de tecnologia, do conhecimento tecnicamente de um conselheiro para tomar uma decisão sobre uma resposta a risco, né? A gente tem 5 minutos, viu, pessoal? Eu não sei se tem alguma pergunta que fizeram para o administrador, né? Ou se aqui na minha tela não parece nenhuma pergunta. Santana, tem um comentário aqui, ferramentas, talvez o Santana vai ter que me ajudar, porque eu não conheço. Ferramentas automatizadas para verificação de anomalias aplicando a lei de Benford. Será sempre bem-vinda. Me ajuda aí. Lei de Benford é uma técnica, né, utilizada, né, por exemplo, ferramentas como a IDEA, a ACL, né, basicamente ela vai detectar
potenciais fraudes, né, numa sequência numérica, né, pela lei de Benford, que eu acho que aqui não convém a gente entrar no detalhe, né, mas dentro das probabilidades, né, já tem uma procedure onde você clica e ela já faz a análise com base na lei de Benford, que é basicamente uma probabilidade de ocorrência de uma sequência de números. Então, é uma das técnicas, inclusive, eu adoro aquele filme O Contador, né, com Ben Affleck, e onde ele usa essa técnica de Benford para identificar fraude, né, numa das companhias. Mas eu diria que as grandes ferramentas de mercado já embutem esse procedimento, né? Porém, existem outras técnicas, né? Se vocês pesquisarem, Anomaly Detection é uma das técnicas, uma série de modelos, né, existentes baseado, né, nos desvios padrão daquela sequência numérica, onde você consegue definir, identificar os outliers, né? Tem outra técnica que chama Z-score, né, onde você define, né? Quando a gente tem uma sequência numérica, a estatística nos mostra que o que une essa sequência numérica são medidas de tendência central, né? Aquela própria curva normal, ela representa isso. E quando você tem números, transações muito distantes daquela medida de tendência central, seja mediana ou média, pode ser uma anomalia. Então, é basicamente essa brincadeira, né? As ferramentas já embutem, eu não preciso de saber a técnica, eu não gosto, né? Eu quero apertar um botão. Então, eu diria que a ID, a ACL, e é fácil também implementar, né? Para os que gostam aí de programar, no meu caso aqui, você implementar essa técnica nas análises. Pessoal, eu não vi perguntas, né? Eu queria encerrar o nosso talk show contando uma história, viu, Cláudia? É uma história, deve ter pessoas que estão rindo com essa história de novo do Edu, né, cara, da Segunda Guerra, né? Tinha um comandante chamado Edwin Layton, né? Lá, ele trabalhava na inteligência, viu, Cláudia? Na Segunda Guerra Mundial, ele cuidava ali do risco de ataque dos japoneses aos Estados Unidos. Então, ele coletou, né? A função dele era fazer um gerenciamento de risco e identificar qual era a probabilidade de um ataque, né? Ele fez esse estudo, Cláudia, com base em vários fatores que ele identificou, internos, externos, né? Tá aí o gerenciamento de risco, ele aplicou. E ele chegou, Cláudia, à conclusão de que o risco, né, considerando o impacto, que seria altíssimo, né, de um ataque a Pearl Harbor, e a probabilidade era crítico, ou seja, era iminente, né? Ele foi chamado, né, no quartel-general lá em Washington para explicar, e ele apresentou isso para o Conselho de Administração, o Conselho de Guerra, né, Cláudio? E ele voltou de lá, né, com a seguinte recomendação: não, a gente entende que o risco não é esse, né? E as recomendações dele seriam não deixar a frota toda junta, separar a frota e deixar todo mundo de sobreaviso, né? Ninguém de feriado, né? As aeronaves abastecidas, tudo preparado para uma possível guerra. Isso não foi feito, né? Nenhuma ação corretiva foi remediada. A resposta ao risco foi aceitar, né? Bom, aconteceu o que aconteceu naquele dia fatídico lá do ataque dos japoneses, né? A Pearl Harbor, 3.848 pessoas, né, morreram, né? As aeronaves vieram, os radares não identificaram, porque estava todo mundo de folga, era um domingo de praia, de sol maravilhoso, todo mundo de sobreaviso, nenhuma aeronave carregada, né? Não havia tempo de carregar as aeronaves, porque eles destruíram as pistas, destruíram lá os armazéns lá, dos armamentos, enfim. E aquilo foi aquela tragédia. Afundaram o USS Arizona, o USS, todos os navios de guerra. Não tinha nem como iniciar uma guerra, porque não tinha mais navio, porque foi tudo afundado. E aí, tem um filme, né, que é a Batalha de Midway, isso está na net aí. E aí, quando acontece assim, mas não, ele corre para essa sala de guerra lá em Pearl Harbor e tal, chega lá, na hora que ele entra, o general do comando da guerra fala assim:
poxa, Edwin Leighton, bem que você avisou, né? Ele falava assim, é verdade, mas eu não tenho nenhum orgulho de saber que eu tinha razão, né? E eu me sinto frustrado de não ter conseguido mostrar ao meu conselho de administração que aquele risco era na medida do que eu falei, né? E a resposta não foi alinhada porque eu não tive o poder de convencimento como eu deveria. Então, ele se sentiu até culpado, né, pelo ataque. Eu acho que ali eu vi esse filme, até para estar na net, eu, sem querer fazer propaganda, acho que está na HBO. HBO, exatamente, É o seguinte, eu também sou apaixonada por esses filmes, porque como é difícil a tomada de decisão. Para ele foi horrível, porque ele se sentiu culpado de não ter sido convincente o suficiente, e as pessoas que estavam sabendo desse risco tomaram a decisão errada, que causou aí a quantidade de morte e tudo mais. Mas eu acho que faltou ali o poder de convencimento dele. O que faltou foi dar a segurança para as pessoas que estavam ouvindo ele que aquilo era um perigo iminente. Então, aí, de novo, o que eu te falo, se eu sinto na auditoria interna segurança, ele me dá muito valor, porque aí eu consigo tomar uma decisão, porque aquilo que ele estava pedindo, de repente, mudar navio, aquilo ali geraria custo, geraria uma série de coisas e que devem ter ponderado e devem ter achado, não vale, tendo um risco pequeno. O problema é o seguinte, é que eles acharam que o risco era pequeno. Se você me traz informação que eu me sinto segura que o risco tem uma razoabilidade grande de se concretizar, aí eu acho que você não tem outro para o rabo. Legal, gente. E, Cláudia, muito obrigado. Então, acho que a gente encerra o nosso primeiro etapa do evento. Mais uma vez, muito obrigado. Acho que agregou para muita gente que está aqui, que responde para conselho, que responde para comitê de auditoria, né? Laje, obrigado aí pela participação. Realmente é um desafio achar os profissionais, treinar essa galera, capacitar a tempo, né? Como a Cláudia falou, a gente pode buscar em outros países, viu, Laje? Tem muita gente buscando profissional na Argentina, né? Na África, né? Nos Estados Unidos, na América Central, para poder suprir a necessidade da falta, né? Tá todo mundo com vaga, até o pessoal que está aqui, eu tenho vaga. Santana, mais uma vez, muito obrigado aí. Eu vou continuar agora falando de inovação, de transformação, né? No próximo etapa. Tá bom, gente? Obrigado aí. E agora a gente segue o nosso evento. Mais uma vez, obrigada, hein? Parabéns a todos. Valeu, obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Pessoal, então, continuando aqui, sei que são 6 da tarde, né? O horário de fazer um lanche, né? E filhos chegando da escola. Mas, assim, essa hora é muito, muito legal. Assim, eu sou até empolgado para falar dessa etapa, né? Dessa apresentação. Fiz essa apresentação no Combrade, já fiz para vários amigos, né? E eu começo já fazendo uma reflexão nesse tema, né? Eu estava conversando com um amigo ontem, ele falou assim, Edu, eu não acho que é transformação, não. Eu falei, por quê? Porque transformação remete a uma pegada de era ruim e precisa modificar para ser bom. Eu falei, você acha? Eu acho que a palavra certa seria evolução ou adaptação, né? Mas evolução é melhor do que transformação, e eu acabei concordando, né? A KPMG chama de reimaginação, né? Reimaginar para poder continuar gerando valor. Então, não era a transformação do que era ruim e agora vai ser bom com a nova metodologia, ou eu preciso transformar para ficar bom. Não, eu preciso evoluir. Tudo evoluiu, né? A forma de pagamento, a forma de vender, né? A forma de se relacionar com os clientes, a forma de contar inventário, tudo evoluiu. Por que a auditoria não iria evoluir? A questão é se eu consigo evoluir na velocidade adequada, né? Esse slide também, tem vários amigos aqui, de novo esse slide, mas esse slide é muito bacana porque ele traz tudo o que está acontecendo, né? E quais são os desafios, né, de um conselho enfrentando essas questões e também, né, das linhas de defesa, de não terem conseguido identificar ou prevenir, né, e atuado mais na detecção ou na gestão da crise. Então, a gente fala de
fraude de controle de acesso, onde você compartilhou senha e teve uma fraude. A gente tem 20 anos que compartilha, que vive com essa assombração, né, de problema de acesso. Então, acesso continua sendo um processo relevante para ser auditado. Não mudou, não sai de moda, viu, gente? E aí vem a questão, poxa, agora por que tem que evoluir? Porque agora tem Bitcoin, né, uma evolução do processo monetário, de fazer negócio, Bitcoin. Só que a Bitcoin gerou um efeito colateral, onde um ataque hacker invade uma companhia, sequestra os dados e cobra, né, resgate em Bitcoin, como aconteceu no Porto brasileiro, né, resgate em Bitcoin. Quando a gente, há 5 anos atrás, ou 10, ia imaginar que no futuro alguém ia pedir resgate de um dado corporativo, né? Aí vem um regulatório muito forte no processo de disrupção, regulatório cada vez mais exigente, multas por LGPD, questão de ética na companhia, multas por pagamento de suborno a agente público, lava-jato, todo um processo que criou uma nova linha de defesa que não existia no Brasil há 5 anos atrás, que era o compliance regulatório. Um compliance regulatório, sim, mas um compliance anticorrupção, né? Alguém para cuidar desse risco, não existia, e agora é realmente um valor para as companhias, né? Essa última notícia aqui, né, foi suborno, inteligência artificial sendo utilizada para fazer fraude, né? Questão de sabotagem ou de uma falha operacional que gera o fim de uma companhia com efeito, né, de impacto com morte de cliente, né? Fraude contábil de impacto bilionário em empresa controlada, empresa com todas as de defesa, né? Então, pô, mas você já teve SOC, você já tem auditoria externa, eu preciso continuar olhando para a contabilidade? Sim, ocorreu, né? Então, enfim, e por último, né, cada dia eu posso botar uma notícia nova, esse ataque, né? O hacker que numa empresa de distribuição de combustível nos Estados Unidos que ficou 2 ou 3 dias, não sei se tem, se está até hoje, né, sem conseguir fazer o transporte, né, via duto do combustível, buscou um processo alternativo, e se ele foi um ataque com fins militares, ou não importa, importa que foi, estampou e gerou um impacto relevante, né, para a companhia. E teve uma outra notícia, ontem ou anteontem, né, a questão de terceiros, né? Risco de terceiros realmente está na pauta, né? Seja por lavagem de dinheiro, corrupção e fraude, seja por danos do terceiro que refletem na sua companhia, né? Por uma atitude indevida de um segurança que está cuidando da segurança da sua operação, seja por um acidente de trabalho, seja por uma conclusão sem qualidade de uma obra, e aquela obra tem um problema, aquela obra, né, como teve agora no metrô, que o metrô realmente caiu lá, o trilho do metrô no México e desabou. Será que aquela obra foi construída de forma correta, cumpriu o contrato, cumpriu a especificação? Então, o risco de terceiros que traz é muito relevante. Teve um incidente recente, né, que foi um supermercado que tinha um segurança, esse segurança tinha um papel de identificar, né, que chama-se de prevenção à fraude, né, uma área dentro do varejo que é muito forte. E esse segurança identificou lá alguém que estava furtando, ele pegou, ao invés de chamar a polícia, ele entregou, né, esses clientes para o tráfico de drogas, para eles tomarem as ações, né? Isso saiu nas mídias aí, eu fiquei bem impressionado, porque sempre pode piorar, viu, gente? Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, é muito, muito rápido, né? Tinha um risco de um acidente, né, numa conduta indevida com o cliente, só que o cliente brigou. O outro agora, você pegou o robô e você entregou para o tráfico e o cara executou o cliente. Então, você, ao invés de chamar a polícia e prender, ele chama o traficante e entrega para o traficante. Ó, tá roubando na sua região aqui, ó. E o traficante foi executou o cliente, né? Enfim, e sequestrou 2 meninas. Enfim, isso aí está na mídia. Então, assim, é cada vez mais desafiador o nosso mundo de auditoria, né? Enfim, o terceiro, né, relacionando com o cliente. E aí, você pergunta, poxa, Edu, e aí a pergunta é para vocês, né, galera? Eu tinha a minha resposta, eu fui gestor de auditoria interna, de riscos, de compliance, de controle interno por muitos anos, eu sei a minha resposta. Estamos capacitados, temos a velocidade adequada para acompanhar a velocidade desse risco. E aí, Navarro, estamos prontos, né? Navarro é nosso sócio de gestão de risco, ele deve estar ouvindo aqui. Tem que estar capacitado. O Laje falou que não tem gente.
O Santana falou que tem muita tecnologia bacana, mas ainda não está na mão de todo mundo. Não tem orçamento. A Cláudia falou que você tem que trazer para o conselho, mostrar o quanto vale isso para a gente aprovar esse investimento. Isso demora algum tempo. Então, a resposta é sim ou não, né? Eu já conversei com muita gente, a resposta foi sempre não, né? Não 100% ou não plenamente, né? Precisamos evoluir, né? Então, esse slide ele corrobora, eu não combinei com a Cláudia, né? Mas ele corrobora. O que eles esperam? O que os stakeholders esperam da auditoria, né? E tudo que eu falo para a auditoria, ou segunda linha de defesa, pode considerar que serve para vocês também, né? Risco, compliance, controles internos. Eu preciso gerar valor, eu preciso continuar gerando valor, né? Eu sempre fui reconhecido por uma área de excelência, uma área que tem o seu valor. Agora, está tudo tão rápido que eu começo a ser questionado. Cara, aconteceu isso, você olhou, cadê? Você viu? Cadê o meu trabalho? Por que você não viu? Ah, porque eu estava auditando o ciclo da rotação de ênfase. Cara, mas isso aqui é muito relevante, você não está vendo. Então, a gente começa a ser questionado de algumas, ou até por incompetência, ou por negligência, o que é até mais grave, né? E aí, assim, a pergunta, vocês já perguntaram para a Cláudia, né? Ou para o seu conselho, se vocês estão satisfeitos, se eu estou gerando o valor que eles entendem, se o que eu entrego agrega, ou se eu poderia modificar alguma coisa, né? Usar a SWOT para identificar oportunidades de melhoria é prática do IA. Norma 1200, sei lá, de dizer que eu preciso fazer a melhoria contínua. Mas como é que eu faço a melhoria contínua? Eu sei que está ruim, eu não pergunto para ninguém, eu não consulto, eu só fico olhando dentro de casa, ou eu faço uma pesquisa pós-relatório, né? Eu preciso conversar com os stakeholders, eu preciso entender o que está bom, o que está ruim, o que é ameaça, né? Então, o SWOT pode ser uma ferramenta interessante para medir isso. A dica é, não esperem ser provocados que está ruim, né? Como a Cláudia falou, ser proativo, sejam proativos. Ô, Cláudia, está gostando? O relatório atende? Não, eu não consigo entender o risco, não está legal, a gente não está conseguindo responder de forma adequada porque eu não consigo visualizar esse negócio, eu não consigo ver o critério, está muito burocrático esse negócio. Beleza, vamos mudar. Estamos entregando resultados relevantes, tempestivos, né? A Cláudia falou. Trabalhos tempestivos, né? Com inteligência e algo relevante, algo de valor. Eu olho para aquilo que é relevante dentro do processo, não porque o meu processo ele é o meu programa de trabalho, eu começo aqui, eu tenho que cumprir o programa de trabalho, né? É isso, Alexandre, meu amigo Alexandre, de um banco, né, gigante do Brasil, é um gerente de auditoria que está provocando aí uma reflexão de modelo ágil. Eu entrego o resultado, Ale, relevante, né, fazendo o modelo da forma que eu fazia antes, sem tecnologia. Somos reconhecidos por atuar de forma rígida e burocrática? Eu nunca perguntei, eu não sei, né? O modelo tradicional, ele é tradicionalmente rígido e burocrático, ou o modelo mas as pessoas às vezes não são, então diminui um pouco, mas minha auditoria sofre com velhos problemas, né? Resultado fraco, porém na auditoria realizada com sucesso. Eu não sei se o Giafredo já está aí, né? Imagina, Giafredo, tem lá um valor, né, do princípio lá do Agile que fala resultado ótimo com documentação suficiente, ou resultado ruim com documentação top, né? Resultados fracos, porém auditoria é de sucesso. Já viu auditoria resultado de sucesso se o resultado foi fraco, né? Ou se você não conseguiu abordar o que era relevante dentro daquele escopo, né? Não é que tenha que achar um ponto relevante, é que eu tenho que ser, já a norma diz, eu preciso ser, né, diligente, né, objetivo, além de independência. A gente esquece da objetividade e só fica na independência. A objetividade é fazer da melhor forma possível, com o melhor escopo, com o escopo focando naquilo que é relevante. Isso é agile sempre, já nasceu agile, né? Já nasceu ágil. Plano de ação ineficiente e FUP desgastante. Acho que ninguém aqui sofre com FUP desgastante, né? Eu acho que só eu sofri na minha carreira com FUP desgastante ou com ação corretiva que não dá em nada, que não resolve nada, né? Porque o cara eu dou 15 dias para ele, enfim. Morosidade na geração de resultados. Então, eu entrego o resultado, mas depois de 45 dias do início da auditoria. Isso não dá mais tempo, não gera mais valor, cara. Né? Lá já podia ter tomado ação no primeiro dia de trabalho, né? Falta de alinhamento entre os auditores e auditados. Conflito. É uma profissão desgastante, que só tem conflito. Nossa, que jovem que vai ter interesse em trabalhar numa profissão que só tem conflito. Então,
alguma coisa, esse conflito pode ser da área, beleza, concordo. Tem áreas que são realmente desgastantes de trabalhar. Agora, ele entende que não tem valor. Eu chego de uma postura inadequada. Como é que eu vou ter uma receptividade se eu não crio um ambiente colaborativo, né? Se eu não crio colaboração, cocriação, que é o cerne aí do Agile, né? Falta de engajamento dos clientes, lógico, eu não criei nenhuma vantagem, né? Não é vantagem, né? Ele está recebendo uma auditoria programada no plano, mas ele tem valor, a resultado é dele. Ele precisa enxergar o valor. Se eu criar uma rejeição, você aí, eu aqui, auditor, eu estou aqui fazendo, daqui a 4 semanas eu volto com um relatório de 45 páginas, que valor que tem? Ou se eu passo por cima, levo no diretor dele antes de falar com ele, eu não crio engajamento, né? Então, esses problemas, velhos problemas, eles têm uma solução, né? Ou têm uma alternativa, né? Para tentar minimizá-los, né? E aí, alguns insights ou alguns indícios de que algo está mudando já vem sendo dado, né? A gente tem aí, o Richard Chambers, no passado, falou assim, eu vou fazer a previsão para os auditores internos da nova década. Aí eu falo, auditoria Uber, isso a gente falou, acho que tem uns 3 ou 4 anos, depois tem que ver aqui. Antes de Covid, tá, gente? Vai ter uma auditoria tão especializada que não vai ter gente para fazer. E eu vou ter esse cara que sabe fazer, vai fazer aqui, vai fazer ali, vai fazer lá. Você pode usar o consórcio da auditoria de Big Four ou de outras consultorias. Usar trabalhos específicos com pessoas capacitadas. Eu não preciso ter na minha equipe, posso contratar. Isso já sempre foi, mas agora muito mais. Auditar inteligência artificial, como um cliente pediu para a gente, né, recentemente. Eu tenho um controle aqui que ele define preço de forma automatizada por inteligência artificial. Como é que eu garanto que o preço está certo? Falei, vou ter que auditar o script, auditar a inteligência, né? A ética dos dados e a governança da inteligência artificial serão a auditoria da cultura da próxima década. Tudo agora é dado. Eu posso ter acesso à informação pessoal, tem que anonimizar, não anonimiza. Isso aqui eu posso usar, como é que eu arquivo esse negócio? Se eu posso usar essa informação para aprovar o crédito, ser uma informação ética, se eu estou cumprindo os princípios éticos, isso vai ser tudo discutido, né? E muito mais agora que os dados estão à disposição, né? O bastão, né? O Coutinho falou de tecnologia, e o Richard Chambers, Coutinho, falou assim, o bastão será passado para os auditores que não terão medo de tecnologia, né? Essa galera está chegando com apetite de quê? De agregar valor, de trabalhos dinâmicos, de data analytics. Será que eles estão na pegada de fazer trabalhos burocráticos, cheios de conflito, e que no final não gera valor agregado nenhum para a companhia? Acho que não, né? Tem que perguntar para essa nova geração, porque eu já estou na reta final, viu, pessoal? Imagem dos auditores internos como contadores de feijão. Nossa, graças a Deus, Richard Chambers está dizendo, isso vai acabar. Você vai gerar mais valor do que ficar lá dizendo que tanto da amostra não tem assinatura, não tem. Você vai conseguir olhar para o geral, para o global, e vai conseguir gerar o que a Cláudia falou, a ação consultiva, o que o Santana falou. Prescritivo, Edu, prescritivo, isso vai gerar valor no futuro, né? Infelizmente, os escândalos vão continuar acontecendo e a conscientização de que a auditoria serve para o interesse público, né? No Brasil ainda sobra pouco para a auditoria. Pode ser que lá fora mais, né? Não tenho essa informação, mas o futuro vai ser, você é importante. Todos os requisitos de governança exigem. Você no mercado, a auditoria interna tem que ter. Então, porque pode ser em função de escândalos já provocados. Novo modelo de linhas de defesa, galera. Aí eu peguei ali três informações que eu achei que isso aqui, para mim, é novo e é interessante, né? Primeiro, a independência não implica em isolamento. Então, a colaboração, o poder de comunicação passa a ser um valor para o auditor, um valor para o gestor de auditoria, passa a ser um skill, passa a ser obrigatório, uma competência obrigatória, né, para o auditor interno. Então, sai do isolamento, né, doutor Aquiles? Se o doutor Aquiles está aqui, meu amigo, sempre auditor para fora, né, Aquiles? Sempre não se escondeu, né? Não ficou em isolamento e conseguiu gerar mais valor com essa sua empatia, né? Com essa sua forma de você estabelecer um relacionamento com as áreas, né? Sem perder a independência. É necessária a colaboração mais forte das 3 linhas. A gente ainda vê, e agora eu estou do outro lado, sou como consultor, eu vejo várias empresas onde as áreas não se falam. Compliance não fala com risco, que não fala com
Enfim, isso é um processo realmente que é importante ter sinergia. Imagina, se as áreas trabalharem de forma diferente, já conseguem mitigar risco. Mas se elas trabalharem juntas, mais alinhadas, né? E aí, e tem áreas que não se falam, ou contrata um cara que não gosta da outra pessoa, que não gosta da outra, isso aqui eu não falo. Ou que vire uma competição interna de quem pega o primeiro ponto, viu, pessoal? Ah, eu peguei primeiro, porque se chegar lá com ponto, eu vou começar a testar aqui eficácia de controle, porque, cara, mostrar risco não vende, né? Não vende para o conselho. Então, se eu mostrar aqui que o controle já não foi eficiente, eu consigo me destacar no conselho. A Cláudia falou que não é mais assim. Bom, a opinião da Cláudia pode não ser de todos os conselheiros, mas não é mais assim. Mostre com eficiência, mostre com clareza, com transparência o processo de risco que eles vão entender e vão te dar valor, né? O papel da segunda linha pode incluir monitoramento, assessoria, orientação, testes e análise e reporte de assuntos relacionados ao gerenciamento de risco. Testes? Segunda linha fazendo teste? Sim. Então está aqui, eu não tirei isso da minha cabeça, está escrito lá no modelo de linhas de defesa, né? Eu copiei exatamente o que estava lá. E a questão do monitoramento. Então, assim, o compliance está ali só para ficar recomendando boa prática de controle de anticorrupção e fraude? Monitore pagamentos que não passam por compras. Ferramentas de TPRM que geram um insight de pagamentos suspeitos, onde o volume financeiro pago para o fornecedor é incompatível com o tamanho do fornecedor. Isso é um modus operandi de Lava Jato, sempre foi. Aí a Polícia Federal chega lá e fala, como é que é a empresa? Você pagou X milhões de reais para uma empresa que não tem funcionário. Para uma empresa que está no endereço residencial, está aqui uma casa. Aí vai falar o quê? A administração foi negligente. O auditor não conseguiu identificar. Infelizmente, auditor, você não pegou, ou compliance, tá? Então, o monitoramento, a segunda linha de defesa pode ajudar mais, pode estar sendo demandada para isso, né? A auditoria continua auditando a segunda linha para saber se ela está sendo eficiente, se ela atua de forma proativa e de forma plena, de forma a cumprir uma metodologia. Agora, ele pode sim, lógico, alguns resultados podem não ter tanta independência, mas eu tenho a terceira linha lá, fixa lá para seguir. Beleza? E, por último, não menos importante, auditoria ágil provocada. Esse é um paper do IA, né? O IA já tem um treinamento de Agile, de auditoria ágil, muito legal, de 168 páginas, eu já passei por ele. Tem um case do Walmart que é muito legal. Tem bastante case, práticas, né? É uma linguagem muito bacana. E tem esse paper que está bem bugado, que vocês vão achar esse paper, né? E fala do valor, e que fala nesse paper assim, o presidente do Walmart chegou e falou assim, dá para fazer diferente, não? Dá para fazer melhor? Dá para fazer mais ágil? Dá para fazer com mais valor? Né? Eu acho que tem aqui um amigo que trabalhou também no Walmart, né? Depois ele vai me mandar uma mensagem, foi assim e tal, porque é grande referência de ágil que a gente tem, né? Que está documentado em papers, né? Do IA Brasil. Então, a gente vai falar um pouco também desse paper, mas essas provocações. Então, os sinais de mudança já estão aí. Só não vê quem não quer, né? Então, assim, e como é que eu faço a transformação? Não. Como é que eu faço a evolução da minha auditoria, Edu? Não tem como fugir de tecnologia, a Santana falou, tá lá, a Cláudia disse que precisa disso, sem. Como é que eu faço isso tudo que eu tenho um time reduzido, né? Um colega meu de uma auditoria de uma grande companhia brasileira que está no mundo inteiro falou, Edu, eu tive que demitir pessoas e não vou repor. Só que a minha empresa comprou um monte de empresa lá fora e aumentou o meu risco. Como é que eu faço para continuar gerando pelo menos o mesmo valor, né? Eu falei, vamos repensar o modelo, vamos repensar a forma, tem que ter ferramenta, né? Vamos tentar reescrever o plano de uma pegada que você consiga olhar mais vezes para aquilo que é mais relevante, né? Então, ferramentas digitais para suporte à auditoria. Tem TPRM, que analisa fornecedores, informação externa, cruza com informação interna, né? Tem testes automatizados, ou seja, como o Rodrigo vai falar, né? Pegar uma atividade que é manual repetitiva e transformar ela num processo automatizado. Então, papel de trabalho que dava trabalho para fazer, né? E aí ele pode ser lean, você pode repensar esse papel de trabalho ou automatizar, né? Existem plataformas de testes automatizados, né? Você pode fazer, a KPMG tem um IPA, mas tem ACL, você pode montar uma biblioteca de scripts do ACL já com papel de trabalho, e aí você só tem o esforço de clicar e botar para rodar aquilo, né?
e é um processo de teste do risco, você vai fazer aquilo quantas vezes for necessário. E como é rápido, você pode fazer mais vezes, não precisa esperar a rotação de ênfase daqui a 2 anos, né? Plataformas de Data Analytics, então trabalhar com dados. Eu preciso entender os dados, eu preciso achar insight, né? O RPA, transformar aquilo que é braçal repetitivo em uma atividade automatizada, né? O teste automatizado pode ser um RPA. O RPA para a primeira linha, você recomendando, e o RPA para ser usado na auditoria. Auditoria ágil. Auditoria ágil mais tecnologia. Aí, casamento perfeito, né? Esse casamento é o casamento dos sonhos, né? O ágil com tecnologia. Fazer melhor com mais dados, né? Isso é muito legal. Agora, insight. A gente fez uma auditoria no cliente que a gente começou na primeira, só que a gente fez que o Walmart, né, chama de pré-sprint ou sprint zero, né? E tem lá o greenhouse, enfim. É uma aula onde ele vai analisar os dados e vai conseguir olhar as informações, tirar alguns insights, e quando ele for para o sprint, ele vai, já tem uma situação de tantos fornecedores que não entraram pela homologação que foram para o SAP, você já tem as informações, né? E você já conhece quantos fornecedores, quantos pedidos de compra, qual é o material mais comprado, quem é a unidade que mais comprou. Você já foi com esses dados, porque o Analytics te deu isso. Você só vai confirmar alguns dados lá com eles, né? Implantar um modelo de agilidade, potencializar resultados, enfim. Auditoria contínua, né? Isso foi muito forte em 2010. Só que em 2010 a gente tinha muita vontade e pouca ferramenta. Tinha ferramenta, mas era caro. Tinha ferramenta, mas tinha que comprar um servidor. Tinha ferramenta, mas tinha que desenvolver. Era muito complicado, né? Fazer auditoria contínua. E dava mais trabalho para tratar o resultado do que se fizesse uma auditoria tradicional. Que gerava mais valor, não, gerava menos valor. Então, muita gente foi acabando com isso. Mas é uma excelente prática olhar permanentemente ou mais vezes para aquilo que é relevante. O que a gente fala da transformação ou da evolução da auditoria contínua é automatizar a auditoria contínua para que ache insights preditivos, como o Santana falou, que ele olhe lá indicadores de risco, que ele fique olhando dados externos e internos, que ele consiga agregar, que ele consiga muitas vezes comunicar e consiga tirar ali de forma tempestiva insights relevantes, né? Pode pensar em que eu não tenho condição de ter uma estrutura interna, mas eu posso contratar alguém para fazer. Então, eu te entrego os dados, você me entrega os insights. Pode ser? É uma alternativa, por que não, né? Com todos os controles de remediação de dados, de acesso, de confidencialidade, você entrega para um terceiro, eu quero que você me entregue os insights disso aqui. Ele te entrega os insights se você audita em cima daqueles insights, tá? Pode ser uma alternativa. Desenvolvimento de ferramentas customizadas, RPA, cognitivos, portais, chatbot, né? Você interagir com a máquina perguntando. E aí? A máquina te falar, eu fiz a revisão analítica essa madrugada e achei que lá na unidade da China, você está vendendo menos e seus impostos estão aumentando. E estranho. E aí, enfim, você tem alguns indícios de que aquilo pode ser um problema, né? De apuração incorreta dos impostos, ou ao contrário, a venda está aumentando, o imposto está caindo, alguma coisa pode ser uma venda fictícia, enfim, de alguma forma aquilo pode sugerir um trabalho e esse plano de auditoria muito vivo, né? Um plano muito ativo, né? Para trabalhos especiais. A palavra da vez mas são várias, né? Mas auditoria por insight. Auditoria pensada com base em riscos, mas olhando insight, né? Isso, para mim, é o que vai vender. É o que vai vingar. Eu vou achar os insights e vou nos insights e eu vou aprofundar, né? Agora, precisa de data analytics, precisa de DA, né? Precisa de automação, precisa de dados de qualidade, né? Tá aí o Oliver, deve estar rindo, dados de qualidade, né? Para poder tirar os insights corretos. Senão, vem aquele mundo de falso positivo, né? Meu amigo Mário Filippini, né, Filippini? Como é difícil implantar auditoria contínua, né? Com tanto falso positivo que dá trabalho para tratar. Uma hora isso refina, uma hora entra no rumo e aí vai começar a gerar mais resultado tempestivo, né? Automação. Aconselhamento, então, tá aqui, a Cláudia também pediu isso, né? A agilidade. Esse aconselhamento eu vi no Combrai de 2020, uma conselheira também falando esperava mais pontos, mais agregadores, pontos de aconselhamento, né? Não é da consultoria, mas é um ponto que passa, poxa, isso aqui poderia ser diferente, poderia ser melhor, poderia mitigar mais do que mitiga, né? Agilidade, modelo ágil, monitoramento contínuo, DA preditivo, como o Santana falou, e colaboração. Então, colaboração continuada, né? Tá lá,
A Cláudia falou de não ser polícia, não ser bombeiro, não ser só polícia, não ser só bombeiro, né? E fazer com inteligência e se comunicar bem, né? Você lembra, pode ser que lá o Leighton, o capitão lá, não conseguiu se comunicar bem e não conseguiu vender o risco. Então, para vender risco ou vender avaliação de risco, é importante se comunicar bem, saber organizar e falar, né? E também interagir com as pessoas. Colaboração é isso, você ser uma pessoa que tem a informação, que circula na companhia e tem acesso, né, às mudanças representativas, significativas que podem gerar um risco relevante para a companhia. Modelo tradicional, todo mundo aqui já conhece, né? O waterfall, eu planejo o escopo inteiro, eu aprovo o programa de trabalho, depois que aprovei, eu executo, eu começo a executar, eu executo, e eu depois entro na fase de emissão de relatório, discuto os pontos, faço o relatório, alinho os pontos, enfim, e entrego lá no final de 6 semanas um resultado final, né? Esse é o modelo tradicional, algumas variações por características pessoais de gestores, né? Eu não vou ficar citando, mas conheço vários cases que usavam tradicional, mas com uma pegada de agile, uma pegada de colaboração, uma pegada de comunicação muito interessante. Mas usavam uma metodologia meio podia ser mais ultrapassada para alguns trabalhos, né? Meu amigo Igor, né? Grande gestor de auditoria interna, falava assim, Edu, tem trabalhos que não cabe o agile. Eu falei, pô, Igor, legal. O tradicional acho que vai ser mais eficiente, uma investigação, uma coisa. Não tem muita colaboração nesse, é mais checklist, do chegar, fazer o checklist e pegar e entregar o relatório. Então, não tem muita agilidade aqui. Eu falei, Igor, é isso mesmo, né? Enfim, e aí você tem, né? Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Modelos tradicionais, alguns pontos fracos, vocês já conhecem todos, né? Atraso na obtenção de plano de ação, relutância em divulgar resultado, né? O Agile fala, eu não quero estragar, eu não quero fazer spoiler do Giafredo, o grande Giafredo, mas eu quero falar assim, eu tenho que empoderar, eu tenho que ter equipe autogerenciada, porque se eu ficar revisando cada ponto antes de ser encaminhado para o auditado, né? Eu não dou agilidade, eu vou gastar as 6 semanas realmente. Então, relutância em divulgar resultados do trabalho executados pelo cliente antes de serem completamente revisados e validados, escrutinados para poder garantir, né, que está preciso, né? Discordância sobre fatos e subsequentes retrabalho, né, após testes. Eu fiz o teste, levei o cara, não é assim, a política mudou. Como já tem 3 semanas, agora não tem mais tempo, né? Se tivesse falado isso no primeiro dia, eu tinha te dito que a política tinha mudado, estava a política errada, né? Perda de pontos relevante em função da relutância de voltar a uma etapa. Então, como eu não volto à etapa anterior, né? Eu tenho para replanejar, né? Para repensar algo que apareceu relevante ou algo que apareceu para mim que pode não ter nenhuma relevância, eu poderia investir mais, mas o fato de ter que cumprir o programa de trabalho me faz ter uma regra rigorosa de não, vou fazer tudo, né? Tenho um amigo, né? O nome dele é Newton, né? Não sei se ele está aqui ouvindo a gente, mas o Newton era um agile. E eu cobrava do Newton que ele cumprisse o cronograma, que ele cumprisse o plano, mas o Newton sempre tinha um baita de um ponto, né? O relatório do Newton, ele deve estar rindo agora, sempre tinha um pontaço. E eu, Newton, pô, legal, parabéns, mas, cara, cumpre o plano. Então, eu estava errado. Eu acho que eu estava errado, porque o Newton era agile, eu não sabia, Newton. Você já trazia pontos que agregavam e que eram os pontos muito elogiados pelo conselho, né? Até uma coordenadora falou, poxa, Edu, como você tem pontos que realmente fazem a gente discutir os pontos no conselho, fazem a gente refletir sobre decisão, sobre resposta. E aí era isso. Ele não cumpriu todo o plano porque ele achou que aquilo ali para baixo não era relevante. Ou também não deu tempo, né, Nilton? Que investiu tanto nesse ponto, mas aquele ponto foi, né? Foi identificado e foi tratado pela companhia. Era um ponto altamente relevante, tá? O futuro próximo agregará um novo nível de complexidade, apresentando desafios a serem superados e, como o Coutinho falou no início, oportunidade da gente brilhar, né? Isso não tenho dúvida, né? Que quanto mais desafio, mais oportunidade. Mais desafio, mais oportunidade, né? O problema é que, em face, né, do escopo, ritmo das mudanças, abordagens tradicionais podem não ser eficazes para gerar o valor esperado dos nossos stakeholders, né? Então, enfim, é um desafio aí. A gente pode ser que a gente tenha, né,
algum grau de rejeição, né? Porque é novo, porque é diferente, porque eu sempre fiz assim, é porque eu não vejo valor, né? Eu não testei, mas eu não vejo valor. É igual que eu não gosto de comida japonesa, mas você comeu? Não. Um chefe fala, Du, come. Você comer, você vai gostar. Eu não gosto. Eu gosto de chinês. Não, é... Enfim, doutor Alexandre Machabansky. Enfim, Agile é uma nova mentalidade. Né? Então, tudo bem, tem processo, tem metodologia, tem Scrum, Kanban, mas é uma mentalidade, né? Eu posso utilizar o Agile de forma diferente, né? O Diafredo vai explicar para vocês como funciona isso, né? Embora os processos de auditoria ágil tenham benefícios claros, isso está documentado, está nos papers do IA, né? Eu tenho depoimentos de amigos, né? Cases aí de mercado, do Alexandre, que está nesse banco, do Igor, que está num outro banco, né? De alguns amigos que já provaram dessa metodologia, já tem benefícios para demonstrar, né? E mas a implementação pode significar um desafio, né? Especialmente para aqueles que vão ser resistentes à mudança. Colaboração e transparência aprimorados, permite possível mal entendidos, sejam tratados antes da emissão final, né? E aí teve uma provocação, esse material que eu estou apresentando aqui, a fonte é do IA, tá? Ele está nesse paper que eu falei lá atrás, e assim, o nosso CEO está falando conosco sobre como pensar de maneira diferente, como trabalhar de maneira diferente, como trabalhamos com mais agilidade, falou o CEO do Walmart, né? Esse meu amigo que está aqui, que trabalhou no Walmart, pode estar pensando agora, poxa, isso aconteceu, está escrito lá no paper do IA, tá, gente? Então, uma pegada de modelo A, isso aqui é muito, viu, Igor, do que você me trouxe uma vez, que eu gostei muito desse slide seu, pedir a sua autorização para a gente fazer algo parecido com as cores da KPMG, mas algo muito parecido, porque nos sprints, né? Usar os sprints, no sprint eu planejo, executo, emito, eu planejo, executo, emito, eu planejo, executo, emito, né? Essa emissão pode não ser a emissão final do trabalho, pode ser a divulgação dos pontos, mas é muito legal isso, porque eu penso em pedaços, né? E aí, trazendo já uma orientação do meu amigo Ale, falou assim, Edu, puxa, e a gente pesquisou, né? Poxa, o Canvas é muito legal. Eu falei, olha, o Canvas é muito legal, inclusive, para você identificar os sprints, porque o Canvas de processo de negócio, ele fala ali, ó, qual é o resultado desse processo? O que ele tem que entregar? Quais são as etapas que ele passa até entregar? Onde ele nasce? Quais são os sistemas? Quais são as pessoas? Quais são os riscos? E por que a gente não fala de risco às áreas auditadas, né? Enfim, durante a reunião de abertura, de debater sobre riscos, tá? A gente tem aqui, então, por último, né? Esse vocabulário, um vocabulário que é um vocabulário que a gente vai, né? Usar, né? E abusar desse vocabulário no futuro, essa é a minha opinião, né? Isso é o que está acontecendo, está todo mundo querendo ouvir falar disso, né? Muitas pessoas ainda não começaram, outras começaram, já estão num nível elevado, está lá esse case que ele começou, ele chama de Agile Lean, Agile 1.0, Agile 2.0. Ele foi implementando em camadas, né? Que demorou um ciclo, né? Agile Manifesto, né? O nosso amigo Rodrigo vai falar. Geração de valor, Cut the Waste, Scrum Master, Daily Scrum Meeting, Insight, Sprint, projetos co-criados, responder às mudanças, Scrum, Lean Audit, Canvas de processo, Stand-up Meeting, Sprint Review, valores, princípios, enfim. Tudo isso vai ser o nosso novo vocabulário, tá bom? E aí eu trago aqui uma provocação, e aí eu tenho que dar autoria para o Alexandre, viu, Alexandre? Se você está aqui, se você puder mandar uma mensagem que eu estou aqui, Edu, de você falou para mim, Edu, que eu vejo para o futuro, né? Que no futuro a gente vai olhar para trás e vai falar assim, o que era a modelo tradicional? Os novos auditores que estão chegando agora, o que era tradicional? Já vão aprender, possivelmente num modelo diferente, né? Então, eu falo assim, olha, eu lembrei da vitrola, né? Meu filho olha para essa foto aqui, o que é isso aqui, pai? Disco? O que é esse negócio que você bota aqui? Então, vai ser o modelo tradicional? Pode, né? Lógico que ele pode ser adaptado, ele vai evoluir de uma maneira que os auditores do futuro vão olhar para trás e falar assim, o que era o modelo tradicional? O que era o waterfall? Não faço ideia do que seja isso, né? Isso a gente está pensando para daqui a 20 anos, não sei exatamente quanto, o futuro está tão rápido, está chegando tão rápido, né? E sem a presença de todos, o Oliver, o Laje, Coutinho, Cláudia, Santana, enfim, todos que ajudaram aí, a Vivi, Centrone, Marlene, todo o pessoal do backstage, né? E falar que a gente
vai ter uma continuação do evento de hoje, vai ser amanhã. Tem aqui o link para o convite, né, para o link, onde a gente vai falar de mudança de mindset, né? E é muito na pegada de transformação digital, mas o ágil está embutido nisso. Então, a Camila Pardo, a Tami, né, que é do seu time, né, Oliver, vão falar de como fazer as pessoas pensarem de forma digital e de forma transformacional, né? Nessa pegada que a gente espera que realmente a resistência e a dificuldade de mudar o mindset vai ser um desafio, né, para essa implementação e para essa evolução da auditoria interna. Tá bom, gente? Obrigado pela participação e até uma próxima, hein?